Olá pessoal, eu sou o Hugo, seja muito bem-vindo a mais um módulo aqui do meu curso de Excel. E neste módulo a gente vai falar sobre macros. Macros que é um assunto muito interessante, eu particularmente gosto muito de usar macros no meu dia a dia. É um assunto extenso, envolve VBA, envolve programação, enfim, mas eu vou mostrar para vocês de forma simples e que você vai poder utilizar no seu dia a dia para automatizar aí algumas tarefas, tá? Eu vou mostrar aqui o primeiro momento, né, o que a gente vai estudar no módulo. O que temos aqui nas aulas, nas próximas aulas, eu vou explicar aqui de uma forma didática, mas depois, conforme vai passando aula a aula, vocês vão entender que não é difícil, é muito simples, dá para usar no dia a dia, dá para aplicar em várias automações do nosso dia a dia. E aí, das automações que eu fiz, estava na última aula, que foi o dashboard. Eu mudei os temas lá utilizando o macro. A gente vai pegar esse exemplo, vai iniciar com ele e depois a gente vai testar outras questões também, outros pontos dentro do Excel, tá? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui nesse conteúdo que eu separei aqui das aulas para a gente ter uma noção o que é macro, como que funciona, o que a gente vai fazer e tudo mais, tá? Bom, a macro nada mais é do que uma automação, né? Ela vai automatizar aí alguns processos que a gente faz no Excel. A gente vai usar VBA. Nos dashboards, ela é importante porque dá para personalizar rapidamente com apenas poucos cliques, você muda totalmente o seu layout, os seus dados e tudo mais. Aqui eu já expliquei o que são as macros, né? O VBA, que é uma linguagem de programação, é o Visual Basic for Applications, ela tem no Windows, ó, meu, eu nem vou falar aqui quanto tempo, mas tem há séculos atrás aí, é muito tempo que tem o VBA dentro do Windows, e o VBA você pode usar não só no Excel, tá? Você pode usar no Word, Outlook, se eu não me engano, tem também, a gente vai usar Power BI e a gente já tem uma outra linguagem de programação, mas enfim, também pode usar VBA. Tem uma série de aplicações aí onde o VBA é utilizado. E os benefícios da automação, obviamente, vocês vão sentir na prática, porque ele vai reduzir muito tempo, muitos cliques e tudo mais. É óbvio que para você construir uma macro, tudo mais, ele leva tempo, mas vai depender do que você for fazer, o que você for automatizar, com certeza vai ser um ganho de tempo assim extraordinário, tá? A gente vai falar também sobre a gravação e a execução de macros. A gente vai ter como iniciar uma gravação. Se você não tiver a guia desenvolvedor, vai ter que ativar, mas aí eu explico, é muito simples, aí não tem nem o que falar. O próprio Excel já mostra ali na cara para você ativar a guia de desenvolvedor, mas fica num lugar fácil também. Executar ações, então a gente vai gravar, vai executar as ações, vai fazer a gravação ali e tudo mais. A gente vai parar essa gravação e depois a gente vai executar. Mas antes de executar aqui, não tem um ponto aqui, a gente vai conferir, a gente vai fazer o modo de depuração. A depuração ela é importante para saber o que a gente está fazendo. De repente, se a gente gravou alguma ação que não precisava gravar, clicou errado, enfim, isso a gente vai ver também. Como eu disse, a gente vai usar uns temas personalizados, então a gente vai mexer com paleta de cores, isso ele envolve os temas, é muito interessante. As fontes personalizadas, as fontes, eu costumo usar a mesma fonte sempre aí, mas a gente vai discutir isso também, é bem interessante. Os elementos gráficos, a gente vai gravar modelos, tipos de gráficos e vai gravar os modelos. Com isso, a gente vai conseguir modificar de forma organizada os temas, os layouts e tudo mais. Vocês vão ver que é bem legal, bem interessante. A estrutura dos modelos de gráfico, é isso que eu acabei de falar, né? A gente vai ver aqui, são 4 tipos basicamente que a gente usa de gráfico, né? O gráfico de coluna, linha, de pizza e a gráfico de dispersão. Na verdade, eu uso aqui outros também. A gente vai usar muita barra, barra é interessante, além do gráfico de colunas, né? Que aí ele pega algumas funções legais, ali não tem muito gráfico, ó, não tem nenhum gráfico de barra ali, mas ele colocou o gráfico de dispersão. Gráfico pizza, ele é fácil usar, lembrando que ele é utilizado para poucas informações. Desde que você tenha poucas informações, dá para usar o gráfico pizza. Senão você vai ter que usar coluna e várias outras coisas. Segmentação de tempo e tudo isso que a gente vai fazer nos gráficos, a gente vai também salvar tudo como modelo para o quê? Para a macro pegar essa informação e jogar conforme a gente determinar através da macro, tá? Então a gente vai identificar o padrão, gráfico modelo, o padrão de cores que a gente quer, o padrão de fonte, o padrão de tipo de gráfico, as posições dentro do dashboard e tudo mais. Então a gente vai identificar isso, a gente vai preparar, organizar os dados,
A gente vai aproveitar até os dados que a gente já usou nas últimas aulas também, não tem problema, isso vai ser bem tranquilo. Depois de organizado tudo isso, a gente vai começar a fazer as gravações das macros de acordo com a nossa necessidade, tá? E aí a gente vai testar, vai ajustar, vai replicar, vai editar a macro, vai entrar no comando VBA, vai ver os módulos, vai ser interessante isso aí, tá? E por último, a gente vai replicar. Depois que a gente tiver, opa, funcionou essa macro aqui, a gente vai replicar. A gente não vai gravar todo o padrão de novo. Como a gente já vai estar estruturado, a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V dentro do código e aí a gente vai processar a mesma informação de formas diferentes. Vocês vão ver isso na prática. A gente vai estudar o código, vai tentar otimizar, obviamente, a gente tem que otimizar o código. Vai adicionar flexibilidade para lidar com cenários e conjuntos de dados distintos também. Isso vai ser bem legal. E por último, a gente vai criar uma interface amigável. A gente pode usar macro também para criar uma interface amigável mais fácil aí, utilizando botões que eu fiz no último dashboard. Lá vocês viram que eu deixei 3 botões de cores distintas para poder mudar lá o layout, mas a gente pode aplicar isso para várias outras coisas. E por último aqui a gente vai aplicar automação no nosso dia a dia, né? Que a gente vai economizar tempo, a gente vai fazer relatórios consistentes, padronizados, a gente vai ter uma atualização muito mais rápida, não vai se preocupar tanto com ficar buscando arquivo, buscando. Depois que a gente estruturar tudo, a atualização vai ser simplesmente com um clique em um botão. Tá? E aí a gente vai focar na análise, que eu sempre falo lá no serviço. Cara, eu tenho que focar mais na análise dos dados do que na construção dos dados. Então, aqui eu ensino a construir, mas no dia a dia, o importante é você focar na análise, pegar os dados, construir o gráfico. Ó, agora vamos olhar aqui o que está errado, o que está saindo da meta, olhar valores, informações, KPIs, enfim, várias coisas a gente tem que ter o foco. Tem que gastar mais energia analisando as informações do que construindo os dashboards. É importante a construção, é importante isso que eu estou ensinando, mas o foco sempre tem que ser na análise. Então, o dashboard, se ele for bem feito, você vai ter uma análise muito mais rápida também e vai pegar aí coisas que de repente está errado lá dentro do processo, que você precisa corrigir, vai estar demonstrando lá no seu dashboard. Com certeza isso vai te ajudar muito aí no dia a dia e vai te trazer muitos resultados, certo? Então é isso. Eu te encontro na próxima aula. Essa foi só uma aula introdutória e na próxima aula a gente já vai colocar a mão na massa e a gente vai aprender a gravar, executar e editar uma macro, tá? Então te vejo lá. Até a próxima aula.